Lin Yi foi demitido e também perdeu seu relacionamento. A namorada alegou que não queria acabar a juventude com um perdedor como ele. Lin nem teve tempo de ficar triste porque logo encontrou um sistema que conta com vários acordos de profissões e recompensas lucrativas. A história já começa nosso personagem principal Lin sendo demitido de seu emprego. A gerente Lily arrumou todas as suas coisas e disse a ele para deixar seu escritório o mais rápido possível. O protagonista achou injusto porque ele realmente levava a sério seu trabalho. O pior é que ele só foi demitido porque não mandou um presente para seu chefe. Depois da demissão, Lin decidiu ligar para a namorada para contar a triste notícia, mas ela não quis ouvi-lo e disse que eles estavam terminando. Nosso garoto obviamente ficou surpreso. Ela até disse para não ir à sua festa de aniversário e nunca mais ligar para ela. Lin perguntou se a garota tinha outro cara, mas ela apenas respondeu que namorou com ele por muito tempo e ele continuou o mesmo perdedor. O personagem principal ficou muito decepcionado e desligou a ligação. Ele foi em direção ao elevador dizendo que hoje, além de ser demitido de seu emprego, sua namorada ainda o abandonou. De repente as portas do elevador se abriram diante dele e ele foi recebido por uma linda garota. Ela cumprimentou seu novo mestre e disse que seu nome é Ling Wei. Ela é a garota do sistema de todas as profissões. Nesse momento Wei diz que ele pode experimentar uma nova profissão a cada semana aleatoriamente. Ao completar todas as tarefas ele receberá uma recompensa. Além disso ela o ajudará a se tornar mundialmente famoso. Nosso protagonista estava incrivelmente feliz e recebeu uma recompensa de 100 mil por aceitar a profissão de dirigir. Ele terá controle do Hotel Península e ganhará um carro no valor de 30 milhões. O protagonista fala que está disposto a trabalhar como motorista pelo resto da vida se tudo isso ficasse com ele. Mas Wei explica que essa profissão é dada a ele apenas por uma semana. Lin exclamou que isso é ainda melhor, já que ele pode obter muito dinheiro e fazer coisas diferentes a cada semana. Wei logo informou que o Hotel Península exige que ele dirija até lá e o carro está no estacionamento da empresa Shaoyan. Lin não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo com ele. Depois disso nosso garoto foi até o estacionamento para pegar seu supercarro. Esse estacionamento era somente para pessoas ricas. De repente ele encontrou uma gerente chamada Ji Qingjian. Ela estava parada ao lado do carro e não conseguia entender por que o carro não dava partida. Lin se aproximou dela e perguntou o que aconteceu com seu carro. Qing o reconheceu por trabalhar no departamento de vendas. Então ela disse que por algum motivo seu carro não conseguia ligar. Nesse momento Lin ofereceu uma carona e ela concordou porque tinha que ir para a construtora e já estava atrasada. De repente um cara chamado Yuan veio até essa gerente e disse que um trabalhador tão pobre como Lin não poderia levá-la. Em seguida ofereceu uma carona a Qing em seu carro esportivo, mas ela o afastou e disse para ele não tocá-la. O cara insistiu e ofereceu uma carona em seu carro que custou 2 milhões. Nesse momento o protagonista interveio e respondeu que daria uma carona à gerente. Yuan acreditava que seu carro era muito antigo e barato. Ele até falou que isso estragaria a reputação de Qing, mas a garota respondeu que não se importava com a condição do carro de Lin. Naquele momento nosso garoto foi até seu carro de 30 milhões e disse que esse era seu veículo. Yuan não acreditou e perguntou se ele sabia quanto valia um carro desse. Lin pegou a chave do carro e pediu a Qing para entrar. O homem disse em voz alta que tentou obter um Pagani mas nunca conseguiu. Então ele se aproximou de Lin e pediu desculpas por suas palavras. Em seguida pediu para andar em seu carro. O protagonista recusou e falou que ele não era digno de sentar naquele carro. Qing questionou se o carro é realmente dele. Afinal ele era um funcionário comum do departamento de vendas. Lin respondeu que na verdade ele é de uma família rica que leva uma vida comum. E agora ele vai se tornar motorista, então ela será sua primeira passageira. A garota sorriu e marcou a corrida pelo hotel. Assim ela realmente seria sua primeira passageira. 10 minutos depois Lin levou a gerente para o ponto marcado. Qing pagou a corrida pelo aplicativo e agradeceu pela ajuda. Veio parabenizou por completar seu primeiro pedido e lhe concedeu 50 pontos de habilidade. E por concluir sua primeira profissão ele recebeu 50 milhões. Depois de algum tempo a noite chegou e somos levados ao Hotel Península. É um hotel de 5 estrelas e um dos melhores hotéis da cidade. Neste momento vemos a ex-namorada do protagonista. Seu nome é Sisi Liu e ela estava lá com seu novo namorado. O nome do cara é Yunji. Eles vieram aqui para comemorar o aniversário dela. Parece que o cara gastou 80 mil pelo espaço nesse hotel. Sisi o abraçou e desejou tê-lo conhecido antes. Mas de repente o cara perguntou se aquele não era Lin. A garota se
Perguntou o que um indigente como ele estava fazendo aqui. Ela achou que ele veio aqui para tentar voltar com ela, mas Lin respondeu que veio aqui para gastar seu dinheiro. O novo namorado de Sisi disse que esse não é um hotel comum e pessoas do status de Lin não podem nem entrar aqui. Em seguida Sisi mandou os guardas chutarem um mendigo para fora. De repente os guardas correram até ele e disseram que estavam felizes em ver Lin. A ex-namorada não entendia como era possível que Lin, sendo um vendedor, pudesse assumir um cargo de dono neste hotel. O gerente pediu a Lin para ir à sala de reuniões pois eles precisavam se reportar a ele. A garota ficou chocada ao perceber que perdeu um cara rico. Depois de um tempo o gerente lhe deu o relatório financeiro e pediu para o garoto ver a documentação, mas Lin disse que não precisava disso porque confiava neles, então pediu que ele continuasse trabalhando no mesmo ritmo de antes. Neste momento uma menina correu para o escritório e se virou para o gerente Wang. Ela disse que a cliente no quarto 1704 quer apresentar uma queixa deles e ela não pode impedi-la. Wang perguntou por que a cliente queria reclamar. A funcionária explicou que ontem ela pediu para alugar um carro no hotel, mas a Mercedes que ela queria alugar já foi levada por um cliente VIP. Agora a cliente não quer outro carro e por isso quer reclamar. Lin diz que vai resolver a situação sozinho e pede para eles analisarem o documento de finanças. Depois disso nosso personagem principal chegou ao quarto 1704 e se apresentou como responsável do hotel. Ele disse que estava disposto a organizar tudo corretamente para mantê-la satisfeita. A garota se chamava Jin e ela ficou ali em choque sem entender de onde vinha esse bonitão. Então ela respondeu confusa que não era nada tão importante e eles poderiam apenas arranjar outro carro para ela. Lin fala que se ela não se importasse poderia levar seu Paganin. Jin respondeu que não tinha dinheiro suficiente para alugar um carro assim. Além disso ela tinha ouvido que esses carros não eram tão comuns e não tinha certeza de que ficaria tudo bem. Nesse momento o protagonista acha outra solução e fala que poderia lhe dar uma carona onde ela quisesse. Jing ficou feliz e pediu que ele a esperasse se trocar. O protagonista espera calmamente e viu a garota se trocar atrás de uma cortina. Após 10 minutos ela colocou um lindo vestido e disse que estava pronta para ir. Enquanto isso no salão comum, Sisi diz ao novo namorado para se afastar dela porque Lin poderia pensar que eles estavam namorando, e Ji ficou bravo com ela e a chamou de fácil. Em seguida perguntou se ela realmente acha que Lin ainda queria ela. De repente uma nunca amiga perguntou se a menina achava que depois de abandonar Lin, ele concordaria em namorá-la novamente. Sisi respondeu que ela estava com ele há muitos anos e definitivamente havia sentimentos entre eles, então ele certamente a perdoaria se ela fizesse uma carinha de coitada. Neste momento Lin estava caminhando junto com outra garota. Sisi correu atrás dele e perguntou se essa mulher era sua secretária. Ela diz que Lin não precisa de outra pessoa e pode ajudá-lo com todos os seus negócios. O protagonista olhou para a ex-namorada com desdém e perguntou quem é ela afinal. Sisi começou a chorar e disse depois de todos esses anos ele não a ama mais. A garota fala que mesmo que sua nova namorada tenha um corpo melhor do que o dela, suas habilidades não são tão boas quanto as dela. De repente Jing entrou na brincadeira e perguntou como Sisi poderia saber que suas habilidades não são tão boas quanto as dela, sendo que o próprio Lin já havia dito que ela definitivamente era melhor do que a ex-namorada. Nesse momento o protagonista abraçou Jing e disse que além de habilidosa ela também é macia. Em seguida eles começaram a sair, mas a ex-namorada gritou perguntando como ele poderia fazer isso com ela. Sisi até se dispôs em ser sua amante. O protagonista apenas respondeu para ela deixá-lo em paz e não voltar a procurá-lo. Sisi ficou muito magoada ao ouvir essas palavras e caiu de joelhos começando a chorar. Enquanto isso o protagonista e Jing entraram no carro. Lin pergunta para onde ela deveria ser levada. Jing responde que precisa ir ao Hotel Fairview porque sua colega de classe estava se casando. Em seguida ela pediu desculpas a ele por tê-lo estressado, mas Lin disse que ela tinha acabado de ajudá-lo a se livrar de sua ex-namorada. Depois de algum tempo as colegas de Jing a esperavam perto da entrada. Uma delas disse que não entendia por que a garota estava tão atrasada. Ela sugeriu que Jing deve ter encontrado um namorado rico e abandonou elas. A menina de cabelo rosa fala que diferente delas é impossível Jing encontrar um namorado rico com o círculo social que ela tinha. Nesse momento Jing desceu do carro e disse a Lin que era sua vez de ajudá-la. Agora as colegas acreditaram em tudo que ela disse sobre ter namorado rico e começaram a invejá-la porque seus namorados não tinham um carro tão caro como o dela.
Algumas horas depois vemos uma menina chamada Zan. Ela pegou o telefone de sua mãe e disse a ela para esperar mais alguns dias. A garota explicou que não havia motivos para apressar Lin. A mãe é contra e disse que tinha medo dele fugir sem pagar o aluguel. Ela até questionou por que a filha se preocupava tanto com ele, afinal a filha vai se tornar funcionária pública e se envolver com alguém assim não é bom. Inesperadamente Lin entrou no apartamento e disse à velha o que ele estava se mudando, então só veio se despedir de Zan e iria embora depois de arrumar suas coisas. A velha perguntou infeliz se ele realmente queria sair sem pagar o aluguel. Lin disse que ela o entendeu mal e que ele lhe pagaria o aluguel, então ele fez uma transferência de 4.000. Ela diz que ele cometeu um erro sobre o pagamento porque o aluguel era 2.000, mas Lin respondeu que foi como um pedido de desculpas por estar sempre atrasado com o aluguel. A velha perguntou o que ele ia fazer da vida agora. Já que está se mudando tão de repente, o protagonista respondeu que virou motorista e ia ficar bem. An se ofereceu para ajudá-lo a carregar suas coisas. A velha foi junto com eles para garantir que Lin não roubasse nada. Ao saírem da garagem ela viu um carro novo e se perguntou quem estacionou aquele lindo carro. Em seguida ela perguntou a Lin onde ele estacionou seu carro. O protagonista respondeu que seu carro antigo quebrou e ele decidiu comprar um carro novo. Então ele pediu para Zan colocar suas coisas no porta-malas. A velha não conseguia acreditar nisso já que Lin trabalhava como um funcionário regular. Ela perguntou como ele conseguiu ficar tão rico. O protagonista respondeu que ele estava fingindo ser pobre e na verdade ele era de uma família rica. Depois de algum tempo Lin voltou para o seu hotel. Eles prepararam uma suíte presidencial para ele e prepararam uma refeição muito boa. Kim mandou uma mensagem para ele e disse que estaria livre em breve e poderia encontrá-la na entrada principal da construtora. Lin mandou uma mensagem para ela dizendo que estaria lá em 30 minutos. Ao chegar ao local o protagonista perguntou brincando se ela poderia fazer o pedido primeiro. Ela entrou no carro e não entendeu do que ele estava falando. Lin respondeu que ela deveria entrar no aplicativo e fazer um pedido para que ele soubesse para onde eles deveriam ir. King lembrou que ele foi demitido e é compreensível que se preocupe com a corrida, mas ela não entendia como alguém tão empenhado como Lin poderia ser demitido. King especulou que talvez algo tivesse acontecido e ela simplesmente não sabia sobre isso. Então ela decidiu que iria descobrir sobre isso depois. De repente Vê apareceu e disse para o protagonista não se preocupar porque só ele a vê. Ela fala que Kim é muito bonita e avalia sua beleza em 85 pontos. Depois disso Vê parabenizou por conseguir seu segundo pedido e lhe deu uma nova tarefa. Agora era preciso transportar duas meninas bonitas que sua beleza fosse acima de 85 pontos. Ela dá uma dica de como saber que a mulher tem mais de 85 pontos. Ela tem que ser mais bonita que King. Nesse momento a gerente pergunta se aconteceu algo. Ela disse que ele parecia ter problemas ainda mais sérios do que ela. O protagonista perguntou se ela tinha problemas pessoais ou relacionados ao trabalho. Kim respondeu que a empresa queria fazer uma apresentação de lançamento e ela havia ligado para todos os hotéis 5 estrelas, mas nenhum deles estava disponível. Todos já estavam reservados. Lin sugeriu que ela fizesse a apresentação no Hotel Península. King recusou dizendo que esse hotel é 5 estrelas de alto padrão e reservar um lugar lá é considerado impossível. Lin disse que isso não é necessariamente verdade e que a vida é cheia de surpresas. Assim como eles se conheceram hoje, talvez ela tenha uma surpresa se chegar lá. King riu e disse que se for esse o caso eles devem ir ao hotel, mas já avisa que não pagará a corrida se eles não conseguirem fazer um acordo com o hotel. Lin perguntou o que acontecerá se der certo. Ela perguntou o que ele queria em troca. O protagonista diz que se conseguir o acordo ela terá que fazer 10 agachamentos profundos. Kim perguntou o que é isso e ele disse para ela procurar na internet. A garota estava um pouco preocupada com o que ele queria, mas lembrou que já havia ligado para o Hotel Península e o gerente disse que não havia mais lugares. Então ela decidiu aceitar e concordou com a aposta. Depois de um tempo eles chegaram ao hotel e Kim pediu à recepcionista para falar com o gerente Wang. A atendente pensou que esse deveria ser o novo amor que o patrão encontrou fingindo novamente ser pobre. De qualquer jeito a atendente achava que essa garota era melhor que a ex-namorada, então ela pediu para King se dirigir ao salão. Depois disso eles entraram no salão e Kim perguntou ao gerente se havia algum espaço vago. Ela quer fazer uma apresentação lá com a equipe de sua empresa. Lin silenciosamente mostrou um sinal de ok e o gerente entendeu. Wang respondeu que poderia providenciar a apresentação dela no dia que ela quisesse. King ficou incrivelmente feliz e disse que planejava fazer uma apresentação em 10 dias.
Depois de algum tempo eles voltaram para o carro e ela disse que o protagonista era incrível. Ela realmente teve uma boa surpresa. Nesse momento Lin disse a ela que agora era sua hora de realizar seu desejo prometido. Ela respondeu que definitivamente manteria sua palavra. Lin imediatamente desapertou seu cinto de segurança e Kim perguntou constrangido o que ele estava fazendo. Afinal eles estão no carro e é melhor fazer isso em casa. Lin disse que eles podem fazer isso no carro também. Tudo depende se ela gosta ou não daqui. Ela tentou fazer, mas disse que estava muito apertado, então sugeriu que faria em sua casa. Depois de 5 minutos eles chegaram à casa da garota. O protagonista disse que ela poderia começar porque ele ainda tinha coisas para fazer. Kim disse que nunca tinha feito isso antes, então ela pediu para ele não reclamar se ela não acertasse de primeira vez. Nesse momento a garota se esforçou para fazer os agachamentos profundos corretamente. Lin ficou satisfeito com a forma que Kim fez os agachamentos. Além disso ela acertou na primeira vez. De repente o pai da garota entrou no quarto e perguntou surpreso o que eles estão fazendo. Kim perguntou o que ele estava fazendo aqui. Seu pai perguntou onde ele deveria estar se não em sua casa. Kim diz que ele entendeu tudo errado e esse cara é seu novo instrutor de yoga. O homem questiona se ela pensa que ele é burro. Normalmente os instrutores de yoga não assistem sentados de frente para a pessoa. Kim tentou convencê-lo, mas o pai não acreditou e disse para ela ir embora porque ele precisava falar com Lin. Nesse momento o velho sentou com Lin e perguntou qual era seu nome e o que ele fazia. O protagonista disse seu nome e respondeu que era taxista. O pai ficou intrigado porque para chamar a atenção da filha ele deveria estar dirigindo pelo menos um carro esportivo. Lin respondeu que estava certo e que possuía um carro esportivo. O homem perguntou se ele era dono daquele carro esportivo de edição limitada do lado de fora de casa. Ele acrescenta que Lin é melhor do que aqueles caras que só gastam o dinheiro de seus pais. Por isso ele estava disposto a colocar sua filha em suas mãos. Nesse momento Kim disse ao pai que eles não tinham esse tipo de relacionamento. O homem respondeu que ele havia parado completamente de entender os jovens. Em seguida sugeriu que eles se reunissem para o aniversário de 80 anos do avô e assim o resto da família conheceria Lin. Depois disso o homem disse que estava indo embora e que eles poderiam continuar com o que estavam fazendo. King estava muito desconfortável pois seu pai entendeu tudo errado, mas ele a colocou de costas e disse que estava ainda melhor e sugeriu que continuassem. Kim perguntou por que eles deveriam continuar se seu pai os entendeu mal. Lin disse que quando ela se agachou ele viu seus músculos tensos. A garota pediu para não tocar em seus músculos porque eles são muito sensíveis. Lin disse que isso era verdade porque esse tipo de exercício estressa esse grupo muscular. A garota percebeu que ela que tinha entendido errado e o protagonista só queria ajudá-la. De repente Lin recebeu uma mensagem dizendo que depois que foi demitido seus colegas ficaram muito tristes, então eles sugeriram ter um jantar à noite como uma despedida. O protagonista diz à garota que tinha que resolver algo, então sugeriu que eles se encontrassem da próxima vez para os 9 agachamentos restantes. Depois de algum tempo o protagonista chegou ao restaurante e uma colega lhe disse que ela havia preparado o espaço especificamente para ele. Wang acrescenta que não acreditou que ele seria demitido porque Lin tinha um desempenho tão bom que poderia facilmente se tornar chefe de vendas. Huang não concordou e preferiu dizer que ele era tão bom quanto Lin. O cara também questionou por que ela achava que a posição de chefe de vendas deveria ter ficado com Lin. Wang responde que Lin tem mais conquistas do que Huang e o cargo de diretor deveria ter ido para ele. Huang diz que isso não importa porque Lin foi demitido. Depois disso Huang se ofereceu para fazer um brinde a Dong porque em breve ele será o diretor de vendas. Dong discordou dizendo que hoje o personagem principal é Lin e por isso não quer ser o centro das atenções. Lin respondeu que os dois não estão aqui para vê-lo, mas para se gabar. Eles responderam que Lin está errado e estão aqui para comemorar sua demissão. Dong pergunta o que ele planeja fazer agora e sugeriu que ele voltasse para sua aldeia. Huang disse que Lin é órfão e não tem casa, então ele não pode ir a lugar nenhum. Dong lhe ofereceu uma bebida, mas Lin disse que agora é um motorista e não está bebendo também. De repente o administrador veio correndo até eles e perguntou quem era o dono do carro Pagani. Neste momento Dong e outros olharam pela janela e realmente viram este carro esportivo. O recepcionista disse que esse carro estava bloqueando a saída dos outros carros e queria pedir para o proprietário movê-lo. Lin disse que iria movê-lo. Huang exclamou que o recepcionista disse Pagani, não seu carro velho. Nesse momento o protagonista pegou as chaves do carro e disse que o Pagani é seu.
Huang não podia acreditar pois pensava o tempo todo que Lin era um órfão abandonado, então perguntou sem jeito de onde ele tirou o dinheiro para comprar um carro esportivo. O protagonista perguntou rudemente se ele achava que um órfão não poderia ter dinheiro. Em seguida ele disse que não queria ficar aqui, então chamou Wang para levá-la para casa. Depois disso os dois entraram no carro. A garota ficou muito feliz pois foi a primeira vez que ela sentou em um carro desses. Wang diz que trabalhou com ele por tanto tempo e nem sabia que ele era tão rico. Lin responde que foi herdado e ele geralmente não se vangloria de sua riqueza. Wang perguntou se era verdade que ele trabalhava como motorista. Lin disse que não mentiu para e pediu que ela fizesse uma reserva. Ela concordou e não pôde recusá-lo. O protagonista imediatamente recebeu um aviso que a pontuação da passageira era de 84, o que não atendia aos requisitos do trabalho. Lin ficou surpreso porque achava Wang muito linda, então ele perguntou se Wei não poderia dar um ponto extra. Ele não conseguia tirar os olhos da beleza dela e Wang perguntou por que ele a olhava daquele jeito. Lin perguntou se ela sabia alguma maneira de aumentar o charme de uma mulher. Wang responde que aumentar o charme significa se tornar atraente e não há nada de difícil. De repente ela tirou meias pretas da bolsa e as colocou nas pernas, então ajeitou o vestido e disse que é feito assim. Nesse momento ele recebeu a notificação de que sua pontuação total é de 85 pontos e atende aos requisitos da tarefa. Graças a isso 15% da carreira foi concluída. Ele recebeu uma vila em Kyushu. Após alguns minutos o protagonista parou em frente à casa de Wang. Ela sugeriu que ele fosse até sua casa para tomar café, já que seu marido está atualmente em viagem de negócios. Lin disse que infelizmente tinha coisas para fazer e ofereceu se encontrar da próxima vez que seu marido não estiver. A garota respondeu que isso era muito chato, mas concordou. Na manhã seguinte o protagonista foi ao departamento de vendas de Kyushu. Na entrada ele foi recebido pela ex-colega Men. Ela ficou surpresa e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Lin disse que está procurando a gerente para fazer o título de propriedade. Men não acreditou e começou a expulsá-lo porque a propriedade aqui vale mais de 800 milhões. Naquele momento a gerente se aproximou e disse para ela parar imediatamente. Ela se apresentou como Rui e disse que poderia mostrá-lo o imóvel. Primeiro, de repente Men disse que Rui perderia seu tempo já que Lin é um ex-colega que não pode pagar a casa. A gerente imediatamente disse para ela calar a boca e sair daqui. Men tentou convencê-la, mas Rui exclamou que Lin já havia comprado 9 moradias deles. Men não acreditou e caiu no chão surpresa. Rui pediu desculpas a ele pelo comportamento de Men. Ela disse que a garota estava sob muita pressão. Lin disse à gerente que o registro de sua casa já deveria estar completa. Então ele perguntou e poderiam dar a ele os títulos das propriedades. Rui disse que já estava feito e deu todas as chaves das 9 moradias. Depois de um tempo Lin entrou em seu carro e recebeu uma mensagem de Wang. A garota diz que Dong e Huang haviam sido demitidos. O protagonista riu porque ele tinha acabado de sair e eles tinham sido demitidos também. Nesse momento Lin pensou no que poderia ter acontecido e mandou uma mensagem para Kim perguntando se foi ela que os havia demitido. Kim respondeu que queria saber o motivo pelo qual ele foi demitido e achou que isso faria se sentir melhor. Lin perguntou quais eram seus planos para o cargo de gerente de vendas. Kim disse que queria lhe dar a posição, mas Lin disse para não fazer isso. Ele recomendou Wang para a posição. Kim concordou e pediu que ele a levasse para a empresa. Wei apareceu e deu a nova tarefa do sistema. Lin precisa receber 5 estrelas e a recompensa é de 200 mil. Depois de chegar na empresa o protagonista pediu para Kim lhe dar 5 estrelas. A garota respondeu que estava disposta a dar 5 estrelas se ele cancelar seu castigo com agachamentos. De repente Lin se inclinou e falou que nesse caso ele não precisava de 5 estrelas e ela deveria fazer os 9 agachamentos. Kim ficou constrangida e rapidamente saiu do carro. Naquele momento Wang viu os dois juntos e se aproximou. Lin logo disse que é apenas um motorista que por acaso encontrou Kim pegando um táxi. Wang se perguntou por que o protagonista parecia estar tão nervoso. Ela achou que não era surpresa que os dois funcionários foram demitidos. Wang realmente acreditava que Lin estava pegando a diretora e ficou triste achando que foi por isso que Lin não quis subir para sua casa. Ela lamentou não poder competir com Kim. Por algum motivo a mulher parecia esquecer que era casada. Nesse momento Kim disse a ela para voltar ao escritório e começar a trabalhar. Depois que elas saíram o protagonista foi notificado que ele tinha recebido 5 estrelas. De repente Lin recebeu uma corrida no seu celular. A cliente perguntou quantos anos ele tinha e o protagonista disse que tinha 24 anos. Ela pediu que ele fingisse que era seu namorado. Para isso ela lhe daria 5 estrelas.
5 minutos depois ele chegou ao endereço indicado. A cliente se chama Xiao Yu e ela é uma blogueira famosa. A garota abre a porta e ao vê-lo disse que ele era muito bonito. Nesse momento os pais dela foram até ele e perguntaram se ele era namorado da filha. O pai disse que ele não parecia muito mal e perguntou o que ele faz. Lin disse seu nome e acrescentou que trabalha como motorista. Ao ouvir isso eles ficaram extremamente infelizes que sua filha estava namorando um motorista, mas Xiao disse que o trabalho de motorista é muito lucrativo e foi ele quem comprou todas as joias dela. Além disso, agora está economizando dinheiro para começar seu próprio negócio. O pai respondeu indignado que 9 em cada 10 empresários vão à falência. Então ele perguntou o que ela estava pensando afinal. Xiao não queria continuar essa conversa e pergunta se eles não iriam a uma reunião com seus amigos. Afinal, ela só chamou o namorado para levá-los até lá. O personagem principal respondeu sem jeito que só tinha 2 lugares e que eles teriam que chamar outro carro. Os pais ficaram chocados. Eles pensaram que Lin estava andando de moto. Depois disso elas saíram da casa em direção ao veículo e o pai perguntou a Xiao por que diabos ela começou a namorar um cara que anda de moto. Mas depois que eles foram até seu carro e Lin pegou as chaves, o pai imediatamente mudou de ideia porque sabia que esses carros custavam muito. Lin entrou no carro e os pais imediatamente começaram a dizer à filha para entrar porque eles chamariam outro táxi. Depois disso o protagonista perguntou qual shopping precisava ir. Ela disse a ele para ir a Times Square. Em seguida Xiao disse que é uma blogueira popular e perguntou se poderia fazer uma transmissão ao vivo no seu carro. Lin disse alegremente que ela poderia fazer o que quisesse, mas apenas se lhe desse 5 estrelas. A garota imediatamente concordou e começou a transmissão. Todos os telespectadores ficaram surpresos quando a viram em um carro desse. Alguns dos haters começaram a insultá-la dizendo que ela alugou o carro ou pagou com seu próprio corpo, mas ela pediu que eles se acalmassem porque é apenas um motorista de aplicativo. Nesse momento Xiao pensou que se lhe impedisse seu corpo ela não se importaria. 10 minutos depois eles chegaram ao destino e Xiao lhe deu 5 estrelas. Veio parabenizou por completar a tarefa e obter 200 mil pontos. Como recompensa ele recebeu um circuito internacional Zongai. Lin ficou surpreso pois essa é a melhor pista. Nesse momento o protagonista perguntou se Xiao sabe onde ele pode trocar o celular. A garota respondeu positivamente e pediu para segui-la. Então eles foram até a loja de celulares chamada Peradach. O protagonista andou pela loja e gostou do novo telefone pois tinha muita memória. Xiao avisa que é melhor comprar pela internet porque é mais barato, mas Lin disse que queria comprar aqui. Afinal eles não vieram aqui à toa. Depois de comprar o telefone o vendedor sugeriu que ele escolhesse uma capa porque seu telefone custa mais de 10 mil e precisará ser protegido. Lin responde que não gosta muito de capas, então se algo acontecer com o seu telefone ele apenas comprará um novo. Nesse momento o protagonista resolveu comprar 5 celulares de cada cor. O vendedor ficou chocado porque há apenas 20 peças desses telefones, mas Lin não se importou e disse que compraria um computador também. Xiao ficou perplexo e não entendeu de onde Lin tirava tanto dinheiro. Nesse momento já eram mais de 5 milhões de telespectadores em sua transmissão. Depois de comprar os celulares e o computador, Xiao perguntou se ele queria comprar outra coisa. Lin disse que era hora de comprar um relógio. Depois disso eles entraram numa loja e uma das vendedoras reconheceu a blogueira Xiao. Ela disse que poderia atendê-la, mas a outra vendedora disse que não fazia sentido e que era apenas perda de tempo. Ela explicou que essas blogueiras só querem se exibir. No final nem vão comprar nada. A mulher acrescentou que essa loja é apenas para pessoas realmente ricas que podem realmente se dar ao luxo de comprar. Nesse momento Xiao e Lin se aproximaram dos relógios. A garota ficou chocada quando viu que os preços começavam a partir de 200 mil. Lin gostou do relógio e pediu para ver, mas ele foi informado que infelizmente só podem retirar depois do pagamento. Xiao não entendeu como você pode comprar um relógio sem sequer olhar para ele. Inesperadamente um homem entrou na loja com sua namorada. A equipe o cumprimentou respeitosamente e perguntou o que poderiam fazer por ele. Sua namorada viu um relógio de ouro e pediu para comprá-lo para seu aniversário. O homem concordou e a atendente imediatamente pegou o relógio para mostrá-la. A funcionária fala que ela tinha muito bom gosto e esse era o modelo novo. De repente Lin perguntou furiosamente o que tudo isso significa. Afinal eles também são clientes e deveriam tratar todos igualmente. Ele foi informado que a loja presta serviços de acordo com o status do cliente. O protagonista fala para a atendente que ela é só uma otária que acha que pode julgar e olhar as pessoas de cima com esses olhos de cadela. Xiao tentou
impedi-lo de dizer essas coisas e explicou que todas essas lojas de luxo tratam os clientes dessa maneira. A vendedora disse que eles deveriam agradecer por deixá-los entrar na loja. Lin e Xiao ficaram extremamente descontentes com isso. Então a garota imediatamente puxou o prota e disse que eles poderiam ir em outra loja. Nesse momento eles entraram em outro lugar e a vendedora perguntou como poderia ajudá-los. Lin disse que não sabia muito e perguntou a Xiao o que ela poderia recomendar. Xiao disse que poderia perguntar aos telespectadores. Os telespectadores o aconselharam a comprar o modelo 175, mas ao ouvir isso a vendedora ficou chocada com essa escolha. Algumas pessoas comentaram na transmissão pedindo para parar de fingir porque ele realmente não tem dinheiro. Xiao diz ao protagonista que ela poderia bloquear essas pessoas, mas Lin pede para não fazer isso e deixá-los olhar. Em seguida ele diz para mostrar o modelo 175. Neste momento a vendedora ficou em choque. Perguntou se ele realmente quer comprar. Lin pegou seu cartão e disse que ficaria feliz em comprá-lo porque muitas pessoas o aconselharam a comprar esse modelo em particular. A vendedora diz que este relógio está esgotado e deve ser trazido da Europa. Assim que chegar eles estarão prontos para entregá-lo em sua casa. Xiao perguntou por que uma loja tão prestigiada e grande não tem esses relógios em estoque. A vendedora informou que havia apenas 6 cópias deste relógio no mundo, mas apenas uma tinha sido enviada para a China. A notícia de que alguém havia comprado um relógio no valor de mais de 10 milhões chegou aos balconistas daquela loja que desprezou Lin. Eles correram para ver o comprador, mas quando a vendedora loira viu Lin ela não conseguia acreditar. Nesse momento ela implorou perdão e o convidou para entrar na loja. Lin disse a ela que seu status não era suficiente para que ele entrasse na loja deles. Ela implorou para que ele não saísse e disse que estava errada. O protagonista a ignorou e seguiu para a saída. A vendedora percebeu que perdeu uma comissão enorme. Lin e Xiao saíram do shopping e ele lhe deu um novo telefone, dizendo que foi por ela fazer compras com ele. A garota ficou constrangida e disse que se divertiu com ele. Ela não queria perder um cara assim porque ele era muito educado e também muito rico. Depois do shopping o protagonista foi para o circuito internacional Zongai. Na recepção ele foi informado de que eles têm recepções VIP hoje, então estão fechados. Lin disse que ele veio aqui porque precisava conversar urgentemente com seu gerente. A menina pediu para esperar porque ela ia chamar. Nesse momento apareceu um cara chamado e ele perguntou indignado por que diabos tem pessoas não autorizadas aqui. Ele lembrou que ontem mandou eles limparem a área de pessoas não autorizadas. A atendente informou que Lin veio ver o gerente e não tinha nada com o que se preocupar. A outra garota pediu a Lin que fosse rapidamente para o segundo andar para não deixar o senhor irritado. O protagonista perguntou quem ele era e por que ele tratava todos tão mal. A funcionária perguntou se ele não conhece o Sr. An. Ele é o famoso e poucas pessoas ousariam se meter com ele. Lin subiu para o segundo andar e foi recebido pelo gerente Aital. O gerente perguntou por que o protagonista não ligou, pois assim ele marcaria uma reunião com a equipe. Nesse momento Aital disse à funcionária Zhao para trazer água para o diretor Lin. A garota ficou chocada e se perguntou se esse é o novo diretor deles. O gerente disse feliz que Lin havia comprado sua pista e agora era o dono daqui. Em seguida Aital disse que havia todos os arquivos da empresa na mesa e pediu para o protagonista vê-los. Mas Lin disse que confiava nele e pediu que ele continuasse trabalhando como antes. Se houvesse algum problema ele poderia contatá-lo. Depois disso ele pediu a Aital para levá-lo até a pista. Quando chegaram à pista o gerente perguntou se Lin queria fazer algumas voltas, mas o protagonista se recusou e pediu para pegar um dos pilotos. De repente viu o prota perto da estrada e imediatamente o parou indignado. Ele perguntou por que diabos havia pessoas de fora no autódromo, já que ele havia reservado o lugar ontem. Aital respondeu que entendeu mal porque o diretor Lin é o único proprietário desse lugar e ele veio aqui para inspecionar suas posses. An e seus amigos ficaram chocados. O protagonista disse que queria dar algumas voltas e pediu para Aital tirar os espectadores e reembolsá-los. An pegou seus cigarros e disse que ninguém na cidade havia permitido que ele fosse tratado dessa maneira. Então ele se ofereceu para dar algumas voltas com Lin e o vencedor ficaria na pista. Lin concordou com sua condição. An pediu para não ter medo porque ele estava disposto a lhe dar uma vantagem de 10 segundos. Lin ofereceu dirigir 2 voltas porque ele queria experimentar seu carro por um longo tempo. An disse que estaria disposto a trocar o carro se o protagonista achasse que seu carro era bom demais. Lin respondeu que não precisa porque seu carro também é bom. Assim que An viu o carro ele ficou chocado.
O protagonista falou que este carro não era muito caro, mas era provavelmente melhor do que o dele. An respondeu que gastou mais de 3 milhões e não seria inferior ao seu carro. 10 minutos depois eles chegaram ao início da pista e a menina deu a contagem regressiva. Após a largada eles aceleraram a 100 km por hora com grande velocidade, uma curva estava à frente e An começou a reduzir a velocidade, mas Lin estava se preparando para ir para a curva em velocidade. Mesmo os pilotos profissionais não se atrevem a entrar em uma curva nessa velocidade. Qualquer erro pode tirar sua vida, mas Lin conseguiu finalizar a corrida com essa velocidade. Todos os amigos de An ficaram muito surpresos. Durante toda a corrida Lin permaneceu na frente e An não conseguiu ultrapassá-lo. Assim o protagonista chegou em primeiro. Os funcionários ficaram felizes porque seu novo chefe é muito legal. An se curvou a Lin e disse que admite sua perda. Ele perguntou ao protagonista por que a arrancada do seu carro é mais rápida se o carro de Lin não tem modificações. O protagonista respondeu que An não começou corretamente. A melhor maneira de dar partida é extrair a potência do motor antes do trocar de marcha. An não queria perder o contato com Lin então perguntou se ele tinha o WeChat. O protagonista pegou seu telefone e viu que tinha uma nova corrida para Vila Yunshu. Ele saiu às pressas dizendo ao gerente para deixar An e seus amigos andar na pista com tudo grátis. An perguntou qual era a pressa porque queria andar com ele novamente. Lin respondeu que ele era o motorista e agora tinha uma nova corrida. Depois de um tempo o protagonista chegou ao endereço e foi recebido por King. Ela não esperava que ele viesse tão rápido e por isso não teve tempo de se preparar. O protagonista respondeu que poderia esperar. A garota pediu para ele ficar na sala enquanto ela secava o cabelo. Depois disso Kim voltou para o banheiro e Lin começou a mexer no computador dela. De repente chegou um e-mail e Kim pediu que ele ignorasse, já que provavelmente era negócios. Mas Lin sorriu e disse que não parecia ser sobre trabalho, já que dizia que as roupas íntimas de Renda havia sido enviada. Naquele momento King saiu correndo e disse a ele para não ler seu e-mail. De repente a garota escorregou no tapete e Lin queria segurar seu manto, mas descobriu que ela não havia amarrado sua corda e ele acidentalmente puxou seu roupão. Lin ficou incrivelmente surpreso e Kim estava envergonhada. O protagonista diz que só queria dizer que o segundo e-mail era spam. 15 minutos depois Kim estava pronta. Ela perguntou se ele gostava e disse que ia para uma reunião mais tarde. Lin respondeu que esse vestido seria adequado tanto para um concurso de beleza quanto para um agachamento. Em seguida questionou se ela lembra da sua promessa. Ela pediu que ele fechasse as cortinas e ela estaria pronta para fazer os 9 agachamentos. Lin correu para fechar as cortinas. A garota segurou seu vestido e começou a agachar. Depois de cumprir a promessa ela pediu para levar Lajeantan, mas o protagonista pediu para esperá-lo e correu para o banheiro. Depois de alguns minutos, ele voltou e eles estavam prestes a sair, mas nesse momento entraram os pais de King. O pai perguntou surpreso se eles terminaram tão rápido. A garota perguntou do que ele estava falando. O pai respondeu que os viu fechando as cortinas e por isso ele e a mãe não se atreveram a entrar. A mãe perguntou por que ela estava tímida e acrescentou que isso é uma necessidade adulta normal. King disse que estava apenas trocando de roupa, mas a mãe não acreditou e perguntou por quanto tempo eles trocaram de roupa no mesmo quarto. O pai disse à esposa que eles pareciam que ia sair. Antes de sair a mulher avisou ao protagonista, disse a Lin que ele deveria ir à festa de aniversário do avô depois de amanhã. Lin respondeu que viria a tempo e sugeriu que eles fossem agora. 15 minutos depois eles chegaram ao destino. Lin pediu que ela lhe desse 5 estrelas e quando a reunião terminar, ele poderia ir buscar e levá-la para casa. A garota fala que ele estava disposto a fazer de tudo para uma boa revisão. Lin disse que esse era o trabalho dele e que ela poderia ligar para ele se tivesse algum problema. Depois disso V informou que ele havia atingido a marca de dirigir 100 km e ganhou 200 mil pontos. Sua recompensa é de 21% do patrimônio da companhia blá blá. Lin não podia acreditar em um prêmio tão generoso. V respondeu que a sede da empresa blá blá fica em Yanshin, com um valor de mercado de mais de 50 bilhões. Se ele vender sua parte pode ficar com 10 bilhões. O protagonista abraçou e disse que com sua renda atual não tem motivos para fazer isso, pois é melhor receber alguns milhões por ano. Agora V avisa que sua taxa de conclusão de carreira chegou a 55%. Então se ele cumprir mais 35% pode começar uma nova carreira. Assim que a conclusão for alcançada as recompensas serão mais generosas. Lin queria completar 100% e disse que estava pronto para completar mais tarefas. Sua próxima corrida foi no distrito de Wonpu. Após essa tarefa ele planejava ir para casa imediatamente.
3 minutos depois ele parou em direção a uma garota que estava chamando um táxi. Seu nome é Yang. Assim que ela viu o protagonista pensou que tinha se vestido tão bem hoje que até um garoto rico se interessou por ela. Nesse momento Yang entrou no carro e perguntou para onde ele queria levá-la. Lin perguntou por que ela fez tal pergunta se no aplicativo ela mesma indicava o destino. Yang ficou surpresa e perguntou se ele era motorista e por que dirigir um carro esportivo. O protagonista respondeu que era um novo serviço. Ela ficou chateada e disse que achava que tinha pego um cara rico e ele acabou sendo um motorista comum. Lin estava com raiva dela e queria dirigir o mais rápido possível para se libertar. Mas de repente ela disse para dirigir mais devagar porque ele não seria capaz de pagar se fizesse algo com o carro. Lin com raiva respondeu que o carro era seu. Yang não acreditou e começou a rir dele. Em seguida perguntou se Lin realmente acha que conseguiria pegar ela. Só por dizer isso, a garota cresce que ele trabalha como motorista de aluguel de carros e finge ser rico. Lin perguntou como ela é. Yang disse que ela era claramente mais nobre do que ele e que ele nem era digno de ser seu motorista. Nesse momento Lin apertou bruscamente o pedal do freio e disse para ela tirar o cinto e sair imediatamente. Depois de sair do carro ela começou a ameaçá-lo com uma revisão ruim e prometeu reclamar dele. O protagonista apenas a ignorou e saiu. Depois de algum tempo Lin chegou ao pavilhão Kyushu. Ele olhou no celular que Yang deixou uma avaliação ruim. Naquele momento ele recebeu uma ligação do gerente do aplicativo de corrida. Ele foi questionado sobre o assunto porque tinha acabado de receber uma denúncia da sede e se acontecer de novo vão descontar dinheiro do salário dele. Lin disse ao gerente para fazer o que quisesse porque ele não se importava. O gerente ficou extremamente descontente com essas palavras e o suspendeu de seu trabalho como motorista. O protagonista se irritou com o gerente e perguntou como ele ousava não entender a situação e suspendê-lo de seu emprego. Ele questionou se o homem tinha pensado bem nas consequências. Mas o gerente gritou perguntando como ele ousa ameaçá-lo e em seguida desligou. Depois disso Lin entrou no pavilhão Kyushu e foi recebido pelo gerente da propriedade. Zhou começou a mostrar o apartamento, de onde vinha todos os móveis estofados projetados pelos melhores designers internacionais. O protagonista gostou de tudo e o gerente disse que selecionaram algumas governantas que passaram na primeira etapa da entrevista e elas estão agora no escritório. Então perguntou se Lin tinha tempo para olhar. Como o protagonista não trabalhava mais como motorista, ele decidiu conhecê-las. Quando desceu ao escritório, a primeira pessoa que ele viu foi Yang, que lhe deixou uma crítica. A garota gritou que não podia acreditar. O gerente Zhou perguntou o que ela estava fazendo e como ela ousava tratar Lin assim. Yang fala que Lin é o mesmo motorista que conheceu na estrada. Nesse momento o protagonista perguntou se ela estava se candidatando a uma vaga. A garota continuou perguntando por que esse motorista está aqui e se ele sabe do que se trata esse lugar. O gerente Zhou deu um tapa nela e disse para ela calar a boca porque Lin é o chefe deles. Ela respondeu que Lin não pode ser o chefe e ele é apenas um motorista comum. O protagonista perguntou ao gerente se existe essa condição de que um motorista não possa ser o dono de um estabelecimento. O gestor imediatamente disse que não existe essa condição. Em seguida mandou Yang se desculpar, mas ela não podia acreditar que Lin é o dono aqui. Mas de repente ela pensou que talvez ele tivesse um hobby de ser taxista. Então se ajoelhou na frente dele e pediu outra chance. Nesse momento Lin disse ao gerente para expulsá-la. Depois disso o gerente pediu para escolher entre as 4 que ele mais gostava. Mas Lin disse que não estava satisfeito com nenhuma e pediu o gerente para dar uma comissão de 5.000. Neste momento King mandou uma mensagem e pediu para ele ir buscá-la. Lin disse ao gerente que ele tinha negócios urgentes e deixou a função de escolher uma nova governanta com ele. Enquanto isso, em outro lugar, a amiga não queria deixar King ir e pediu para ela se divertir um pouco mais. Um cara chamado Jin se aproximou delas e pediu que ela ficasse pois não havia anos, e depois disso ele mesmo a levaria para casa. King insistiu e disse que ainda tinha trabalho para terminar. Além disso, ela já havia chamado um táxi. Sua amiga fala que não é seguro pegar um táxi agora e Jin deveria levá-la. King recusa e diz que está tudo bem porque o motorista do táxi é seu amigo. Nesse momento Lin entrou no salão e a amiga de King o viu. Ela ficou surpresa e perguntou: esse homem bonito é seu amigo? Ele até poderia ser um modelo. Jin fala descontente que não adianta ser bonito se ele ainda trabalha como motorista. Lin estava extremamente infeliz com suas palavras. Jin riu dele e disse a King que seu amigo não é muito inteligente porque ele trabalha em um táxi e age muito confiante. Nesse momento King se aproximou do protagonista e disse que ele realmente tem motivo para ter essa confiança. A amiga fica do lado de Jin e fala que ele comprou uma Mercedes-Benz novinha em folha.
mas seu motorista não conseguiria comprar nem se trabalhasse até o último dia de sua vida. King apenas virou para o protagonista e sugeriu que eles saíssem daqui. Mas Jin não queria deixá-los ir à toa e não entendia por que King era tão simpática com esse cara. Então ele disse que ia acompanhá-los até o estacionamento. O cara queria esfregar na cara do prota sua riqueza. Depois de algum tempo no estacionamento, Jin mostra seu carro e a garota diz que deve ter sido muito caro. O cara responde que custou mais de 2 milhões e quando ele ficar rico vai comprar um Lamborghini. Kim lembrou que Jin falou uma vez que seu carro favorito era o Pagani Zonda. O cara respondeu que esse carro valia agora 28 milhões. Nem se ele trabalhasse a vida toda poderia comprá-lo. De repente a garota notou que havia um Pagani perto do seu carro. Jin correu e não conseguia acreditar. Em seus olhos, o protagonista imediatamente diz a ele para se afastar de seu carro e pede Kim para entrar. Jin e sua amiga não podiam acreditar que o motorista tinha um carro assim. O protagonista deu conselhos para não deixarem que a pobreza limitasse o seu pensamento. Em seguida ele e King saíram juntos. A garota pediu que ele perdoasse seus amigos por tal comportamento, mas ele não se importou e perguntou se ela queria ir para casa. King disse que tomou um pouco de vinho e queria ir à praia para ficar sóbria. Lin disse que não era uma má ideia obter um pouco de ar fresco para resistir ao álcool. Nesse momento ele recebeu um aviso de que se ele obtivesse 10 avaliações de 5 estrelas, ele receberia uma recompensa de 100 mil pontos e uma habilidade de 6 em 10. Quando chegaram à praia, Kim pediu para se afastar. Lin perguntou se ela realmente quer mudar para um traje de banho, mas ela disse que só queria tirar as meias para andar na areia. O protagonista então perguntou por que ele se afastaria e questionou do que ela tinha medo. Kim começou a tirar as meias e disse que ele não podia virar. Em seguida eles desceram do carro e ela disse que seus pais continuam dizendo para levá-lo à festa de aniversário do seu avô. Então ela queria perguntar algo a ele, mas Lin a interrompeu e disse que concorda em fingir ser seu namorado, mas apenas porque gostava do jeito que ela estava fazendo agachamentos. A garota ficou feliz e de repente viu as luzes acesas do pavilhão Kyushu. Lin perguntou o que havia de estranho nisso. King explica que aquele móvel era muito caro e esta foi a primeira vez que ela viu ele iluminado. O protagonista fala que poderia levá-la até lá para que ela pudesse olhar mais de perto. Além disso, eles poderiam dormir lá. King riu da sugestão dele porque isso só podia ser realizado em um sonho, mas o protagonista a pegou pela mão e levou até lá para que ela pudesse ver tudo por si mesma. Assim que chegaram, Lin ficou surpreso com sua admiração ao ver o portão. Kim respondeu que era apenas curiosidade e ela tinha ouvido que as piscinas daqui eram cheias de água mineralizada. De repente ele pegou a mão dela e se ofereceu para testá-la. Mas Kim disse que não poderia simplesmente entrar lá. Lin perguntou o que aconteceria se ele pudesse entrar com ela. A garota responde que nesse caso colocaria o maiô para nadar e ele poderia dar uma boa olhada. De repente o protagonista a puxa para dentro do carro e ao passarem pelo portão ela ficou muito surpresa com o segurança. Kim perguntou por que eles foram autorizados a entrar tão facilmente. O protagonista riu e respondeu que o nível de segurança não era tão alto quanto ela pensava. Um minuto depois eles chegaram à piscina e Lin disse que é hora de cumprir sua promessa. Kim ficou constrangida e disse que não tinha um maiô com ela e não sabia nadar. Lin ficou chateado dizendo que se lembraria disso e da próxima vez ela não poderia recusar. A garota pediu que ele não se preocupasse e ela manteria sua palavra. Lin perguntou se ela queria entrar e olhar ao redor. Ela disse que eles tiveram muita sorte de entrar no quintal, mas entrar aqui é uma invasão de propriedade privada. Então ela pediu que ele parasse. Mas Lin disse que eles não tinham nada a temer porque ninguém estava lá. Em seguida ele colocou o dedo na impressão digital e as portas se abriram. A garota ficou chocada e não conseguia acreditar. Lin disse que comprou essa casa ontem. Mas já que ela está aqui pode dar uma olhada nela. Kim começou a agredi-lo porque ele a enganou de propósito para vê-la em um traje de banho. Depois de entrar na casa ela disse que era muito bonito e perguntou quanto ele pagou. Lin disse que não conseguia se lembrar exatamente, mas deu cerca de vários bilhões. Kim respondeu que ele estava mentindo novamente porque a vila mais cara aqui custa 1 bilhão. Então uma vila não pode custar vários bilhões, a menos que ele comprou todas as vilas. O protagonista sentou na cadeira e disse que comprou todas as moradias. King não entendia de onde ele tirou tanto dinheiro. Nesse momento Lin disse que não a levaria a lugar nenhum à noite e pediu para ela escolher um quarto para dormir. Kim concordou em ficar com ele, mas avisou que tinha que ir trabalhar amanhã de manhã. Em seguida ela perguntou se ele tinha pijama feminino.
Lin respondeu que ele morava aqui sozinho e que não esperaria se ela dormisse sem nada. A garota responde que não conseguia dormir assim na casa de outra pessoa. Lin diz que iria procurar um conjunto de pijama dele e iria entregar a ela. Depois de um tempo, Kim estava tomando um banho quente. De repente, o protagonista ouviu barulhos estranhos e Kim pediu que ele entrasse na banheira. A garota avisa que tinha caído. Ela explicou que torceu a perna e pediu que ele ajudasse a tomar banho. Lin a ajudou a se levantar e nesse momento eles se beijaram. Sua toalha caiu repentinamente. Na manhã seguinte, Kim acordou e mandou ele se apressar porque ela não queria se atrasar. O protagonista disse que havia trabalhado para ela à noite e agora ainda tinha que levá-la. Kim disse para ele se vestir rapidamente e ela lhe daria 5 estrelas se ele a levasse para a empresa. Depois de algum tempo, o protagonista já tinha deixado Kim no trabalho e depois foi para o Hotel Península. Ele não tinha tempo para tomar café da manhã, então ele ia fazer isso agora e disse ao gerente que veio aqui para tomar café da manhã. O gerente queria prepará-lo para um lugar especial, mas Lin lhe disse que não queria se destacar. Depois de um tempo, ele chamou o garçom para pedir, mas a garçonete o reconheceu. Lin também a reconheceu. Seu nome é Lily e ela foi a gerente responsável por demitir nosso garoto no começo da história. O protagonista nunca pensou que ela trabalharia aqui. Ela o chamou de idiota pois não esperava que ele reclamasse imediatamente dela depois que foi demitido. O protagonista perguntou indignado que tipo de atitude com o cliente é essa. Lily responde que só porque ele dorme com uma senhora rica não significa que ele é digno de estar no hotel. Nesse momento outra garçonete tentou impedi-la. A mulher disse a Lily que este não é um cliente comum. Lily respondeu que Lin costumava ser seu subordinado até que ele pegou a diretora da empresa. A garota acrescenta que se não fosse por seu dinheiro Lin nunca poderia se dar ao luxo de tomar café da manhã aqui. Nesse momento o protagonista pediu à garçonete para chamar Wang. Lily perguntou indignada como ele sabe o nome do gerente, mas de qualquer jeito a garota diz que Wang não perderia seu tempo com alguém como ele. O protagonista disse que como eram ex-colegas lhe daria uma lição. Nesse momento o gerente Wang correu e ela disse que Lin está fazendo uma cena aqui que deviam chamar a segurança e expulsá-lo. Wang disse para ela calar a boca agora e acrescentou que Lin era o chefe. Lily ficou furiosa e se recusou a acreditar, afinal ele havia sido subordinado dela recentemente. Wang disse aos seguranças para acompanhá-la e acrescentou que falaria sobre Lily e a garota não conseguiria emprego em nenhum hotel. Em seguida Wang pediu desculpas a Lin por estragar seu apetite. O protagonista respondeu que estava tudo bem, mas pediu que não contratasse mais pessoas com problemas de temperamento. Depois de um tempo ele recebeu um telefonema inesperado da vice-presidente da empresa blá blá dizendo que seu nome era Tia e que ela gostaria de encontrá-lo em sua conveniência. O protagonista respondeu que estava ocupado e que entraria em contato com ela depois do almoço. A assistente perguntara a Tian se podia marcar uma consulta com ele. Tian responde que Lin havia dito que entraria em contato com ela depois do almoço. Então a garota decidiu se arrumar para encontrá-lo, afinal ele é um dos maiores agentes da empresa. A assistente respondeu que já ia chamar o motorista. Nesse momento Lin saiu e recebeu um aviso sobre uma nova corrida do Hotel Península Agelix. Ele achou que seria estúpido não aceitar essa tarefa já que é bem perto. 5 minutos depois Tia deixou o hotel e Lin perguntou se ela havia pedido um carro assim que a menina ouviu ela hesitou em dizer que sim e achou que seu motorista é muito bonito. Lin disse a ela para entrar no carro, mas ela se perguntou do que ele estava falando. Em seguida questionou se ele é realmente o motorista. O protagonista confirmou e pediu para ela entrar. Depois de entrar Tian disse que nunca tinha visto um homem amar tanto seu hobby de trabalhar como motorista em um carro esportivo. Ela até disse que todas as meninas devem vir admirar esse carro. Lin disse que do jeito que ela falou até parece que ele é um canalha. Talvez porque todo mundo acha que um taxista comum não pode dirigir um Pagani. De repente ela exclamou que ele deveria observar suas palavras e ações para não manchar a reputação da empresa blá blá. Ou então ele seria demitido. O protagonista perguntou se ela tem autoridade para demitir pessoas. Ela disse que era vice-presidente da blá blá e questionou como ele poderia perguntar se ela tinha autoridade ou não. Lin respondeu que qualquer um pode falar sobre todos os tipos de bobagens. Em seguida disse que tinha ações nessa empresa. Nesse momento Tia entregou a ele seu cartão de visita e disse que estava falando a verdade. Lin ficou surpreso e disse que também não estava mentindo. Ele comprou recentemente 21% das ações da empresa. Ela ficou chocada e perguntou se ele era o Sr. Lin. O protagonista confirmou-a de repente. Ela começou a pedir desculpas e pediu uma chance para conversar. O protagonista respondeu que falaria com ela um pouco mais tarde pois tinha trabalho a fazer.
Depois que ele chegou, Tian disse que definitivamente entraria em contato com ele um pouco mais tarde. Ela queria pagar a viagem, mas o pagamento não foi aceito. Lin abriu o telefone e viu um aviso de que ele violou as regras da empresa. Então foi tomada a decisão de suspendê-lo do trabalho. Lin se perguntou se tudo isso foi por causa dessa queixa. Então ele perguntou a Tian o que a empresa Gelix tem a ver com a Blabla. Tian disse que eles eram seu departamento de comunicações costeiras. Ela não podia permitir que Gelix causasse desagrado a um grande acionista porque senão eles estariam acabados. Então ela disse a Lin para não se preocupar com nada e ela mesma resolveria. A garota prometeu demitir quem fosse o responsável, mas Lin disse que iria junto. Os dois corajosamente abriram a porta e entraram no escritório, onde naquele momento estavam todos os chefes de diferentes departamentos. O presidente da Gelix se chamava Venda Lu e ele perguntou quem seriam essas pessoas que ousaram entrar no meio das negociações. Lin diz que ele suspendeu sua licença, então veio aqui conversar com eles. O gerente do departamento de comunicação virou para o presidente. Venda diz que era o trabalho de seu departamento e disse a ele para lidar com isso. Imediatamente, em seguida Lu se aproximou do protagonista furioso e disse que havia uma queixa contra Lin. Então ele o suspendeu e disse para ele sair daqui, caso contrário ele chamará a segurança. O protagonista sentou no sofá e pediu a Tian para resolver as coisas. Nesse momento ela gritou com Lu e perguntou como ele ousava suspender um funcionário sem investigar a situação. Em seguida acrescentou que ela, como vice-presidente da empresa blá blá, demite Lu de seu posto. Os caras não acreditaram que ela era vice-presidente da empresa. Tian deu-lhe seu cartão de visita e agora eles estavam convencidos de que ela realmente é a vice-presidente. Wendy perguntou por que Lu perturbou a vice-presidente da empresa. Lu disse que Lin é suspeito de insultar uma passageira e isso afeta a reputação da empresa. Tian perguntou se ele havia se comunicado com a pessoa que deixou a denúncia. Então ela disse a eles que Lin havia comprado recentemente 21% da Blabla e agora era o segundo acionista mais importante da empresa. Então ela perguntou se essa pessoa insultaria os passageiros. Venda e Lu perguntaram admirados se ela estava brincando. Venda diz que esse cara é apenas um motorista. Tian responde que talvez Lin tenha decidido estudar a empresa por dentro. Ela perguntou como poderiam acusar Lin de insultar o passageiro se nem investigaram. Nesse momento Tian diz que eles foram demitidos. Venda nervosamente perguntou a Lu como ele sem Y cumprir suas funções poderia durar tanto tempo em sua posição. Em seguida disse a ele para se desculpar com Lin imediatamente e ameaçou destruí-lo. Lu ficou muito assustado e se ajoelhou na frente de Lin implorando por seu perdão. Mas o protagonista colocou o pé no seu ombro e perguntou onde estava sua coragem. Afinal é provável que com essa atitude muitas pessoas tenham sofrido por causa de Lu. Em seguida Lin fala que como acionista apoia totalmente as decisões da Tian. De repente Kim começou a ligar e o protagonista pediu Tian cuidar do resto porque ele terá que atender um chamado urgente.